Se eu tava pronta quando eu comecei esse podcast, a minha vontade de fazer isso tava, mas eu, com as minhas aptidões, não sei. Porque eu melhorei muito ao longo do caminho, é tipo um ano de Juliana Góes Podcast. E é exatamente essa reflexão que eu trago pra vocês. Quanto mais eu converso, assim, com o meu público, com as minhas alunas, eu venho entendendo que existe esse anseio por se sentir minimamente pronta, por estar pronta para começar alguma coisa. Mulheres aí, de repente, começando a empreender, fazendo transição de carreira, ou na maternidade. E a maternidade, assim, gente, nem se fala. É quando a gente não tá pronta, por mais que você tenha se planejado, programado, estudado, nem sei se um dia estarei pronta, mas todos os dias eu aprendo alguma coisa. Então é justamente esse ponto, meu bem, que eu quero trazer hoje, minha amiga, porque eu entendo. Se você tá aí com medos, inseguranças, eu também tenho. Eu também tenho. E não é porque eu faço N coisas, porque eu tô na internet há 14 anos, porque hoje eu subo no palco, eu dou palestra, eu dou treinamentos fora do Brasil, que eu tô pronta sempre. Na maioria das vezes, o que eu sinto, o que eu percebo é que tudo que eu comecei sem estar 100% pronta. Eu acho que estar pronta é uma ilusão, mas de repente, eu já falei o episódio aqui na introdução, mas calma, meu bem, calma que ainda tem pano pra manga. Se você chegou agora, bem-vinda, bem-vindo ao Juliana Góes Podcast, que tá toda semana aqui no ar. Todo sábado, às 11h11, tem um novo episódio pra você, que dá pra assistir, que dá para ouvir, me leva para onde você for, porque a minha intenção aqui é falar sobre desenvolvimento, sobre evolução, sobre gestão emocional, sobre amor próprio, por favor, autoconfiança, todos os temas que me regem nas mais diferentes plataformas em que estou presente, em que me faço presente, e eu espero poder te ajudar, meu bem. Combinado? Se você gostou, segue, avalie o podcast. Muito obrigada pelas mais de 1000 avaliações, me ajuda muito. E o compartilhamento de vocês. Olha, o meu muito obrigada para todo mundo que sagradamente compartilha os episódios para que mais pessoas possam se conectar com o melhor que elas possam se conectar com uma palavra que de repente é uma contribuição e as ajude a seguir em frente. E esse seguir em frente, gente, é uma coisa assim que todo mundo, todos os dias precisa dar um passo. E muitas vezes a gente fica segurando esse passo porque acha que não está pronta. Eu vejo quando eu estava estudando jornalismo, eu entrei na faculdade com 17 anos. E eu sempre quis ser apresentadora de TV. Já trabalhei com isso. Eu sinto que em algum momento da minha carreira eu vou voltar a ter o meu talk show, fazer as minhas entrevistas, falar com pessoas. Já tô jogando pro universo. E pra isso eu tô pronta, porque são muitos anos fazendo isso, tá, gente? Mas quando eu comecei lá no jornalismo, será que eu tava pronta? Imagina, eu não sabia de nada. Eu era só uma menina que ainda sonhava muito e não deixava todas as objeções me engolirem. Que foi o tema do episódio passado, que eu falei, poxa, a nossa criança sonhou tanto e a nossa adulta tá lá, tipo, desmoronando esses castelinhos de areia. Sabe assim? Então, o que eu sinto é que todas as vezes que eu comecei alguma coisa com muito mais vontade do que habilidade, querendo ou não, elas deram certo. E por que eu trago isso pra vocês? Eu tava aqui entre um episódio e outro, abri o meu telefone, tava no Instagram e apareceu um post do Bruno Perini, que eu adoro o Bruno. Bruno e a Malu, já tive a alegria de estar com eles algumas vezes e eu aprendo muito com o Bruno Perini. E tava lá um post dele que falava assim, comece antes de estar pronto. Eu acho que ele estava comemorando 4.000 posts no Instagram e ele falou justamente isso, né? De quando ele começou, se ele estava pronto, não estava. Então, para vocês verem que até as pessoas de sucesso, pessoas que performam à sua volta, pessoas que têm uma relevância, uma importância, que recomeçaram, que conquistaram seus lugares, enfim, elas começaram de algum lugar. E muito provavelmente o estar pronto veio ao longo do caminho. E o que eu percebo, né? O Bruno falou assim, eu concordo muito, que apenas começar é garantia de sucesso. Bom, você deu um primeiro passo, imagino com a coragem que você teve, foi ali com vontade, com aquele sonho. Começar não é garantia de sucesso, mas não começar é garantia de fracasso. Assinado Bruno Perini. Bruno, muito obrigada, porque eu falei, eu preciso passar isso para o mundo. E eu fiquei muito nessa reflexão. Então, quais são os planos que você tem?
Você chegou até aqui. Quantas e quantas vezes na vida, para comigo, respira um pouquinho, sabe? Relaxa seus ombros, faz pequenos movimentos aí com a sua cervical. Olha para trás, olha para sua vida. Mas olha, escolhe com qual perspectiva você vai olhar, tá? Porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu vejo que com o Big Brother, por exemplo, muitas vezes eu olhei com a perspectiva do fracasso e olha que eu fiz super bem. Mas naquela época eu saí muito ferida, né? Por não ter conquistado o meu talk show, o meu espaço lá na Rede Globo, no GNT, aquela coisa toda. Uma menina cheia de sonhos. E assim, as portas que se abriam não eram as que eu queria. Eu voltei para minha cidade, bati na porta aqui da TV local e falei, gente, tem uma vaga para uma menina com vontade de trabalhar? E foi assim que eu comecei. Foi assim que eu fiz de verdade, assim, as minhas primeiras entrevistas já depois de ter me formado. E foi assim que eu aprendi muita coisa. Vira e mexe, eu entrevisto mulheres incríveis, pessoas incríveis aqui para o podcast. Foi a bagagem daquela época, de um dia ter batido na porta, sem estar pronta. Mas o tanto que eu aprendi e o tanto que eu ainda vou aprender. Então, se você olha para a sua vida, eu tenho certeza absoluta que em muitos momentos você deu o passo com a força da vontade e o mínimo de coragem que você tinha. E que bom que você deu esse passo, porque foi o caminho e esse poder da ação do primeiro passo que te fez aprender muita coisa. É ou não é? Conta pra mim. Eu tenho certeza que sim, mas será que você olha dessa forma? Porque muitas vezes a gente vai olhar para tudo que saiu do planejado, a gente vai olhar para tudo que deu errado, entre aspas, que a gente julga que deu errado, mas que na verdade foi uma escola que fez você aprender, que fez de repente você cair, se machucar, se ferir, inclusive emocionalmente. Mas será que hoje, do lugar que você tá, com a maturidade que você tem, você não consegue traçar aí uma conexão com aprendizados importantíssimos que vão te fazer, quem sabe, errar menos e acertar mais nesse momento presente? Eu tenho certeza que sim. Só que nem sempre a gente olha dessa maneira, né? Eu vejo que no mundo dos empreendedores, e eu lembro muito dos meus sócios do Zen. O Zen foi um aplicativo que eu cofundei em 2016, que veio de um site, de um momento difícil, que eu tava ali perdida de mim, precisando de ajuda, assim, comecei a fazer terapia. Eu falava, não, eu só queria um aplicativo que me ajudasse a acordar melhor e a dormir melhor, e que fosse uma força para mim, uma motivação. Todos os dias eu compartilhei isso com o Krika. Ele marcou reunião com os sócios dele na época, levou essa ideia. Em 3 meses a gente tinha um aplicativo que escalou globalmente, que está em mais de 150 países. Tipo assim, é uma história incrível. Foi um dos primeiros aplicativos brasileiros a escalar globalmente. A gente escreveu uma baita história nesse mundo das startups, mas será que eu estava pronta para ser dona de aplicativo? Meu, eu só tinha uma boa ideia. Só que eu me juntei com pessoas que estavam um pouco mais preparadas, pessoas que já atuavam nesse mercado e que tinham o expertise necessário. Então, muitas vezes, o fato de você não estar pronta pode servir também de reflexão para você olhar para quem pode te ajudar, para ser um atalho para você chegar onde você quer chegar, para você aprender, para você copiar um modelo mental. Sabe assim? Então, que você não se retraia por isso, que você consiga fazer um ajuste importantíssimo para continuar dando os passos necessários, pensando na sua eu do futuro. Eu tenho falado muito, né? Da criança interior, da sua criança sonhadora e da eu do futuro. Você precisa preparar o território para eu do futuro hoje. Poxa, você tem uma vida aí, você tem oportunidades, você ainda tem tempo, você tem o hoje para dar um passo importante. E que muitas vezes você fica com coisa na cabeça, mas eu não posso, não é pra mim, eu não sei. O dia certo e a hora certa não existem. Você só tem o hoje. Qual é o passo que você pode dar hoje? Vamos dar esse passo? Eu tenho certeza que a sua eu de amanhã vai aplaudir vocês, você vai ter aberto espaço para vocês. Para o seu futuro, para os seus sonhos, para o seu recomeço que seja. Você entende isso? Então precisa de ajuste aí. E qual é o grande ajuste que eu sinto que eu fiz na minha vida quando lá na faculdade, no primeiro ano, eu inventei de apresentar um programa de TV
totalmente crua e eu fui pedinte daquela vaga. Eu fui muito pedinte daquela vaga. Eu lembro que eu estava estudando interpretação e na mesma produtora estavam começando um piloto de um programa de TV e eu falei, meu Deus, eu quero apresentar esse programa. Já tinha apresentadora, já tinha. Eu fui tão insistente, mas tão insistente. Acho que eu fui tão chata que o programa, de repente, que tinha uma apresentadora, virou 2 apresentadoras. Eu era a segunda. E eu aprendi muita coisa. Eu não estava pronta. Mas isso fez toda a diferença. Por quê? Eu acho que eu consegui, de alguma forma, ajustar a régua da exigência, baixando essa exigência. Porque se você sabe que você está indo para aprender, meu, beleza. Você precisa arrasar, você precisa estar, nossa, super competente, habilidosa, mega técnica, experiente. Não vai estar. Se você se coloca como aprendiz, que esse papel de aprendiz faz você ir muito longe na vida, você baixa essa régua da exigência e você consegue criar o quê? Força e coragem para dar os passos porque você quer aprender. Porque você se colocou como aprendiz. E daí qual que é a outra régua? A régua da atitude. Se você é aprendiz hoje e você sabe que precisa se jogar, a sua régua da atitude sobe e você vai dar os passos necessários. Esse ajuste faz toda a diferença, porque na maioria das vezes a gente está com a exigência altíssima e faz com que a nossa atitude seja o quê? Baixíssima. Essa proporção faz com que você se mantenha num estado de zona de conforto, de paralisia, de bloqueio, de estagnação. Ajuste as suas réguas, baixa a exigência, se coloca como aprendiz e eleva a sua atitude. Porque é a partir das ações que você vai ter, que você vai ganhar habilidades, competências, experiência, que você vai aumentar o seu valor como profissional, como pessoa que seja. E aí sim, meu bem, lá na frente você vai ter agradecido por ter começado antes de se sentir pronta, porque pronta mesmo, na minha opinião, é uma ilusão. Não sei o que você acha. Mas de verdade, eu agradeço muito por todas as vezes que eu comecei no YouTube em 2009, que essa história já não deve ser nova para vocês, né? História velha, mas sabe como? Com uma câmera que gravava vídeo em VGA, sem iluminação, eu não tinha nem tripé. E assim eu comecei. Que bom que eu comecei. Se eu não tivesse começado desse jeito, assim, tecnicamente precário, eu não estaria aqui hoje. Olha para sua vida e entende o quanto de coisa você começou lá atrás que te fez tão bem, que te ensinou tanto. Usa essa mesma estrutura para continuar. Combinado? Você vai olhar para suas reguinhas e você vai dar algum passo hoje. Faz um acordo comigo. O que é que você está precisando fazer? Que estava aí retraída, respirando fundo, aguardando o momento certo. O que é? Combina comigo, põe uma data. Coloca uma data para isso. Quando é que você vai dar espaço? O que você vai fazer? O que você tem que fazer? Põe a data, combina comigo, põe na sua agenda e vai. É esse passo do hoje que vai criar o seu amanhã. E tá na sua mão. Claro que tem 1000 circunstâncias do mundo que não dependem de você, mas o que depende de você, por favor, faça. A gente só tem o hoje. O que você vai fazer hoje? Quero saber, hein? Vocês sabem que dá para comentar aqui nos episódios. Me conta de verdade qual que é esse passo que tá precisando dar. E se você não sabe qual é, faz aí uma respiração, um momento de introspecção, se pergunta: onde que eu quero estar daqui a 1 ano? Daqui a 2, 5 anos? Beleza. E o que eu preciso fazer agora para chegar um pouquinho mais perto? Combinado? A gente se vê, hein? No próximo episódio. Segue o podcast, avalia e compartilha, porque a gente está precisando de mais passos aí. É claro que a gente sabe que se a pessoa quer ser uma cirurgiã, ela não vai fazer cirurgia sem estar pronta. Mas tem tantas outras coisas na vida que a gente pode começar da onde a gente está hoje, que eu acho que podem mudar completamente a sua história. Eu acho não, eu tenho certeza. Então bora? Combinado?
Um beijo no seu coração, espero ter te ajudado, espero ter clareado aí as ideias e eu te vejo no próximo episódio.